Alô pessoal, amigos e minhas amigas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Conversa de Torcedor Notícias, nesta noite do dia 9 de dezembro de 2025. Nós agradecemos a vocês aí pela grande companhia de todos vocês, muito obrigado a você que está nos acompanhando, muito obrigado por estarem com a gente nesta noite. Dia 9 de dezembro, está chegando o final do ano, está chegando o final dessa temporada do futebol internacional, também do futebol brasileiro. É isso aí, os aplausos de toda a galera aqui. Para a gente falar aqui muito mais sobre futebol carioca, teremos aqui a semifinal de Copa do Brasil. Temos aí o Flamengo na Copa Intercontinental representando o futebol brasileiro. Brasil! E também com o futebol carioca em ação, é claro, representando o futebol carioca, é claro. E que nós vamos estar informando para você com muitos detalhes para vocês também, as informações do Botafogo também, que está se preparando para o planejamento para o próximo ano, o ano de 2026, tá bom? Mas antes disso, pessoal, vamos embora, vamos juntos aí para a gente falar aqui de futebol carioca, esporte para você. Gente, amiga, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom? Não esquecendo que temos aqui toda terça e quintas, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube, o Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado teremos aqui o nosso Conversa de Torcedor ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí pelas redes sociais, também pelas plataformas aí de transmissão, radioinsc.com, Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e também com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Conversa de Torcedor, falando de muito futebol e também falando tudo sobre o esporte para você conferir aqui do Conversa de Torcedor Notícias com mais detalhes e também com opinião, é claro, sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e internacional e do esporte mundial. Vamos aos destaques do programa de hoje. Felipe Luiz, no Flamengo, Felipe Luiz, projeta um confronto duríssimo contra o Cruz Azul na Copa Intercontinental e fala sobre a renovação com o rubro-negro e ressaltando que o pessoal é secundário. Vamos falar aqui tudo isso para vocês. No Fluminense, Zubeldia visita as Laranjeiras e se impressiona com a grandeza e a tradição do tricolor carioca, classificando a história do clube como muito rica. Já no Vasco, Paulo Henrique celebra o melhor ano de sua carreira e destaca a humildade e a influência de Carlo Ancelotti em sua evolução. E no Botafogo, David Ancelotti termina o ano em alta. São quase 2 meses de invencibilidade e ótimo trabalho com jovens consolidando confiança para a próxima temporada. E essas e outras notícias, a partir de agora você confere aqui no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Vamos falar aqui do Flamengo, que enfrentará amanhã contra o Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, e falando sobre o Felipe Luiz. É claro que nós vamos estar falando sobre esse caso e que o Flamengo está se preparando para esse jogo, um jogaço que vai acontecer aí, né? Nesse jogo que vai acontecer amanhã, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o jogo entre Flamengo e Cruz Azul, né? Que temos aí a equipe rubro-negra está aí logo de preparações aí para o jogo de amanhã, mas temos aí a situação que o Felipe Luiz prevê um jogo duríssimo, um jogo equilibrado entre as duas equipes, né? No caso do Flamengo e do Cruz Azul, sob também da renovação com o rubro-negro, né? Que o pessoal é secundário. Então, temos aí o técnico elogiando primeiro o adversário, que temos aí o técnico Nicolas Larcamón, né? Que é o técnico argentino, para falar certinho, e também do estilo de jogo da equipe, do time do Cruz Azul, né? Que já enfrentou aí contra o Tigres no México, né? Na Liga Mexicana, nesse final de semana. E o técnico elogia primeiro o adversário no Intercontinental, falando o seguinte: pensamos no futebol da mesma forma. Então, Bruno Cortez e Luana Mondoni
do GE.com tem informações sobre esse caso, porque com essa preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã, em busca pelo 6º título, né, o Filipe Luís, em busca do 6º título no ano, né, à frente do Flamengo, né, inclusive, depois de conquistar aí, ou melhor dizendo, o 6º título como técnico, né, para ser mais exato, depois de conquistar a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil Carioca, melhor dizendo, Libertadores e Brasileiro, e o comandante disputa a Copa Intercontinental no Catar, e a estreia é contra o Cruz Azul, equipe que foi bastante elogiada pelo treinador, certo? E entrevista coletiva que aconteceu na terça-feira no estádio Hamad Bin Ali, no palco do jogo que vai acontecer amanhã. Então foi muito elogiado a equipe do time do Cruz Azul pelo Filipe Luís, né? Que é um time muito competitivo e muito bem treinado. A Liga Mexicana é muito competitiva, disputada com um poder financeiro muito grande. É um detalhe que tem aí muitos jogadores que vão para lá e principalmente que tem aí o poderio financeiro que é muito grande. É uma equipe com bons jogadores, com muita qualidade, fisicamente muito forte, defendem de uma forma muito agressiva, pressionam muito e tentam sempre ser protagonistas do jogo. Um time que tenta roubar a bola e atacar o máximo possível. Pensamos no futebol da mesma forma, tentamos sempre pressionar e controlar o jogo. Então vai ser uma partida disputada. Então, tendo aí os elogios do Filipe Luís ao time comandado pelo Nicolas Larcamón, técnico do Cruz Azul. E também completou. É um time com as ideias claras, que pressiona muito, tem força física forte, fisicamente, né? Forte fisicamente, né? Nos duelos individuais e perseguições, e que quer ser protagonista do jogo, quer propor, e é muito difícil tirar a posse deles, porque é uma equipe que costuma dominar os adversários quase sempre. É similar um pouco à forma de defender do Bragantino, do Mancini, e do Atlético Mineiro, do Cuca, né? Na época comandado pelo Cuca. Para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, porque tem meio-campistas com muita qualidade e mobilidade, que se oferece a todo momento para poder jogar, o que faz ser um time muito difícil de ser pressionado. Então, também falando também o treinador do comentário sobre a renovação de contrato dele com o Flamengo durante a festa do encerramento do campeonato, na noite de segunda-feira, o presidente do BAP demonstrou a confiança da renovação de contrato com ele, né, da permanência do Filipe Luís, que prefere deixar o assunto de lado enquanto está focado na disputa da Copa Intercontinental, e falando da seguinte forma: a virada de chave é rápida a partir do momento em que se começa a estudar o adversário e a exigência que existem no Flamengo interna e externamente. A importância dessa competição para o futebol sul-americano nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história. Por isso, queremos chegar o mais longe possível. Também nos dá muita confiança de ter conseguido os melhores números do campeonato mais difícil do mundo, que é o brasileiro. Com tantos jogos e dificuldades no ano, e a minha equipe fez um campeonato maravilhoso, que me deixa muito orgulhoso. Sobre a renovação, para mim, a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o que estamos disputando. Tudo que é pessoal fica secundário. Então, fica aí em segundo plano essa situação aí do técnico Filipe Luís, que falou sobre do jogador que pode ser mais perigoso da equipe do Cruz Azul, e que, analisando aí, falando sobre o Faravelli, que é um jogador determinante, né? Então, temos aí, falou que a equipe do Cruz Azul, que tem aí de forte fisicamente na marcação e principalmente no meio de campo, que tem qualidade e mobilidade, como diz aí o Filipe Luís na coletiva, e citou o nome do Faravelli. O Faravelli, que é um jogador, né, que o Lorenzo Faravelli, né, um argentino de 32 anos, jogador aí que atua no meio de campo, né, que está aí no futebol mexicano desde o ano passado, que foi contratado, que estava na equipe do Del Valle,
na época do Del Valle, inclusive, que até conquistou aí o título da Recopa Sul-Americana, né? Na Recopa Sul-Americana, em pleno Maracanã, inclusive, contra o próprio Flamengo, inclusive. Então, o Faravelli, que estava no time do Del Valle na época, que também conquistou esse ano a Copa dos Campeões da CONCACAF, junto com o Cruz Azul. Então, é um jogador que é um jogador de extrema importância da equipe do Cruz Azul. Então, a equipe rubro-negra tem que prestar muito mais as atenções aí, de fato, que pode acontecer. E também nas condições de mantendo essa mentalidade vencedora depois de chegar no auge, também nessa competição. Logística também ele falou. Então, o Flamengo, principalmente, observando as características da equipe mexicana também, e com elogios do técnico Felipe Luiz, é claro, mas também com muita atenção na equipe do Cruz Azul, que tem jogadores muito importantes, jogadores muito bons pelo outro lado. Então vai ser um jogo muito importante para o Flamengo, no jogo de amanhã, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, um jogaço que vai acontecer aí entre Flamengo e Cruz Azul, num jogaço que vai acontecer nessa partida, que vai ser muito bom e também de tensão para os rubro-negros, né, que a gente vai ver aí do que pode acontecer nessa partida decisiva para o rubro-negro carioca, e isso que vai acontecer aí amanhã às 2 horas da tarde. E a torcida do Flamengo vai ficar ligada, de olho aí pelo desempenho da equipe do Flamengo no Mundial, na Copa Intercontinental de Clubes da FIFA lá no Catar, que nós vamos estar vendo aí. Vamos falar aqui agora do time do Fluminense. O Fluminense que vai encarar contra o Vasco da Gama, do Clássico dos Gigantes, no Maracanã, a partir das 8h30. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, ou melhor dizendo, vai ser no Maracanã, né? Os 2 jogos vão ser no Maracanã, inclusive. Na primeira partida, o mando de campo vai ser do Vasco da Gama, né? No jogo de quinta-feira, às 8 horas da noite. 8 horas e acho que temos aí no horário aqui, temos de horário aqui, 8 horas ou 8h30, para ser mais exato, que é marcando 8 horas da noite, inclusive, que nós vamos estar fazendo aqui, botando o horário certinho, porque tem aqui alguns jornais aqui que botam aí às 8 horas ou 8h30, horário exato da partida, mas tendo aí nessa situação. Mas vamos falar aqui do Fluminense, vamos falar aqui do Luiz Ubeldia, rapaz. O Luiz Ubeldia, que visitou as Laranjeiras, ressaltou aí a história do Fluminense, muito rica, né? Temos aí o jornal O Dia, tem as informações aí, o técnico de 44 anos tem excelente aproveitamento pelo clube e terminando o Campeonato Brasileiro como mandante, 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro de futebol. Então, nessa sequência de campeonatos, isso é um fator muito importante, né, dos jogos no Maracanã, né? E também conseguindo uma vitória fora de casa, inclusive uma vitória fora de casa que se propôs aí contra o Grêmio. E nos jogos em casa teve aí essas situações muito bem aí a equipe do time do Fluminense, com o técnico Luiz Ubeldia no comando, né? O horário às 8 horas mesmo, 8 horas mesmo. É isso aí, 8 horas da noite mesmo. Então, temos aí às 8 horas, Vasco e Fluminense no Maracanã, primeiro jogo das semifinais no Maracanã, quinta-feira. E no domingo, 8h30 da noite, Fluminense e Vasco, mando de campo é do Fluminense, tá bom? Só para a gente falar corretamente com vocês aqui dos horários dos jogos. Então, o técnico Luiz Ubeldia, 44 anos de idade, o técnico que compareceu aí à nova sala de troféus do Clube Carioca nas Laranjeiras. E nesse começo de semana, o argentino se mostrou surpreso com a estrutura do clube, no local, né? E também exaltou a história do Fluminense, falando sobre isso, numa entrevista ao site oficial do clube. Estou surpreso com a beleza daqui, tanto o estádio como a sede e as atividades esportivas, a infraestrutura e a arquitetura, realmente, é tudo muito bonito. Depois de ver ao museu, que é brilhante, a história do Fluminense é muito rica, a participação dos sócios e também dos torcedores nas paredes é genial, tudo muito bonito. Então, técnico aí exaltando aí sobre nessa situação aí, entrevista ficando aí
surpreso, isso aí falando aí ao canal, ao site oficial do Fluminense, melhor dizendo. E a estrutura foi inaugurada pelo Fluminense no começo do ano passado, poucos meses depois do título da Libertadores, o quinto colocado do Brasileiro, né, com a disputa da Copa do Brasil, que está na semifinal e que está lutando em busca do bicampeonato de Copa do Brasil, né? E até o momento o Zubeldia comandou o Fluminense em 16 partidas, todas elas pelo Brasileiro, foram 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, dirigindo aí o Clube Carioca na temporada. E também já ressaltando aqui mais uma vez, como mandante foi 100% de aproveitamento, tendo o aproveitamento, e também no Campeonato Nacional, que foi termina aí com melhor campanha, na melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Jornal Dia, melhor dizendo, e que tendo aí, empatou com o Palmeiras em pontos conquistados no segundo turno, inclusive, né? E que com essa vitória do Fluminense no Maracanã diante do Bahia, foi a 9ª vitória em 9 jogos do Fluminense sob o comando do Zubeldia no Maracanã. Imbatível com o treinador argentino, o Fluminense terminou aí o Brasileiro com a 2ª melhor campanha como mandante, 15 vitórias, 1 empate e também 3 derrotas em 19 jogos. Já no retorno aí o time carioca fez a melhor campanha junto com o Palmeiras, com 37 pontos disputados. No primeiro turno teve apenas a 7ª melhor campanha, 27 pontos conquistados, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 19 jogos, e com um desempenho irregular. Porém, a história mudou no retorno, principalmente com a saída do Renato Portaluppi, e na chegada do Zubeldia foram 11 vitórias em 19 jogos, além de 4 empates e 4 derrotas. E também a diferença entre as campanhas das duas equipes, entre Fluminense e Palmeiras, no retorno foi o saldo de gols, né? O Alviverde marcou 39 gols, enquanto o Tricolor fez 27. Entretanto, a equipe comandada pelo Zubeldia teve aí a melhor defesa do segundo turno, com 14 gols sofridos, com apenas 14 gols sofridos, né? E enquanto a equipe paulista sofreu 16. Ambos tiveram um aproveitamento de 64,91%, e após encerrar aí a campanha do campeonato, o Fluminense vai mudar aí as atenções para a Copa do Brasil, porque teremos aqui os jogos aí, o jogo contra o Vasco, primeiro jogo com o mando de campo do Vasco, às 8 horas da noite no Maracanã, e no segundo jogo no Maracanã, às 8h30, Fluminense e Vasco. E quem vai enfrentar, melhor dizendo aí, no jogo entre Corinthians e Cruzeiro na final da Copa do Brasil, o jogo que vai acontecer no Maracanã, o jogo decisivo para o Fluminense Futebol Clube nesta temporada de 2025. Para você que está acompanhando a gente, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixando aquele like, é claro, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor, que é muito importante, também acompanhando pelo Conversas Torcedor Notícias, toda terça e quinta também no Conversas Torcedor, de todos os sábados para você conferir, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo carinho de todos vocês, e que vocês possam nos acompanhar. E vamos falar aqui do Vasco, né, que tem aí no outro lado da decisão, temos aí o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique que celebra o melhor ano da sua carreira, né? E destaca também a humildade do Carlo Ancelotti. O Jornal Dia tem informação que tem 29 anos de idade, jogador lateral direito, foi eleito o melhor lateral direito do campeonato e tendo esse destaque do Campeonato Brasileiro desse ano, né? O jogador afirmou que viveu o seu melhor ano na carreira, né? Vivendo aí o melhor ano da carreira, né? E também aí, né? Também celebrando o nascimento do seu filho como uma das conquistas, né? Fora das 4 linhas. E falando sobre isso, e em entrevista ao CBF TV, no canal do YouTube, dizendo o seguinte, nessa questão: sem dúvidas, é o ano da minha vida, é o ano da minha carreira. Muitas realizações pessoais, profissionais também. Teve o nascimento do meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida, principalmente sem palavras. Um ano mágico de muitas conquistas, realizações de prêmios, e o maior prêmio é a seleção brasileira. Chegar na seleção é um sonho para qualquer atleta. Muitas coisas passaram na minha carreira e eu sempre sonhei com esse momento, e esse ano aconteceu. Então, o melhor ano da carreira do jogador Paulo Henrique, lateral direito do Vasco,
que teve aí também o nascimento do filho, né? Uma coisa, para ele um presente, né? Fora das quatro linhas. E o bom momento no Vasco rendeu ao lateral oportunidade na seleção brasileira, e ele exaltou a humildade do italiano Carlo Ancelotti, que é o responsável por treinar a equipe verde e amarela, e dizendo o seguinte: quando eu cheguei na primeira convocação, foi um cara que me recebeu super bem. Ele estava tomando café e se levantou e falou que estava muito feliz que eu estava lá. É um cara de uma simplicidade absurda, que só mostra o qual merecedor que ele é de tudo que conquistou. Então, o Carlo Ancelotti, no momento decisivo na carreira do Paulo Henrique, né, que estava, antes de chegar no Vasco, esteve no Atlético Mineiro e entrou no Vasco, né, que teve aí como reserva do Puma Rodrigues, mas aos poucos, né, entrando no ritmo e ganhando a vaga de titular da equipe. Na época teve aí o Ramon Dias, depois aí teve aí outros treinadores, o Rafael Paiva, teve no Vasco da Gama anteriormente, e aí chegou aí nesse ano, teve com o Fernando Diniz agora, né, e cresceu de produção aí com o Fernando Diniz, e teve aí de gols decisivos também, com a participação decisiva, o Paulo Henrique, com certeza, tendo aí o melhor ano na carreira dele, né? E também, sem dúvida nenhuma, um ano mágico na vida dele por conta do nascimento do seu filho, e que isso é uma celebração, né? Celebração tendo aí, e sendo aí o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 2025, e tendo as esperanças do Vasco, né? Para conquistar o título de Copa do Brasil, né? O título nacional que não conquista há muitos anos, há 14 anos, o Vasco tentando acabar com esse tabu de títulos nacionais e tentando aí superar para tentar enfrentar contra o Fluminense. 2 jogos que vão acontecer aí no Maracanã. Então, o Paulo Henrique é um jogador importantíssimo para essa equipe do Vasco, tentando aí conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América, que não conquista desde 2018. Desde 2018 não conquista uma vaga na Copa Libertadores da América, né? A última participação do Vasco foi em 2018. Então, a equipe do Vasco tentando lutar nessa situação perante as críticas que estão acontecendo aí com a equipe, o Fernando Diniz também sendo muito cobrado, mas o Vasco tentando se superar para tentar conseguir essa vaga para a final da Copa do Brasil e enfrentar ou Cruzeiro ou Corinthians, que teremos aqui na outra semifinal, que vai acontecer aí a partir de hoje, temos a partir de amanhã, inclusive, que teremos aí o jogo. O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? E a gente temos as informações aqui temos aí na Neoquímica. O primeiro jogo vai ser lá no Mineirão, lá em BH, no estádio do Cruzeiro, Mineirão, às 9h30, entre Cruzeiro e Corinthians. E no domingo, às 18 horas, jogo entre Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Então temos aqui os jogos que vão acontecer aí nessa próxima quarta e domingo, né? Jogos. Primeiro jogo aí, quarta e quinta-feira, os jogos aí que vão acontecer, do jogo de ida, e no domingo teremos aqui as semifinais aí no segundo jogo na Copa do Brasil, tá bom? Nós vamos acompanhar esses jogos, e o Paulo Henrique também, que tem essa importância aí no Vasco da Gama, de momentos decisivos, e mudar completamente a história do Vasco da Gama na competição, aí tentando se qualificar para a grande final. Vamos falar aqui o Botafogo, inclusive. Vamos falar aqui do Botafogo, que temos aí o final de campeonato. Lógico aí que temos aí as organizações do Botafogo, que também temos aí as informações aí que o Botafogo inscreveu jogadores importantíssimos nessa temporada aí, né? O jornal o Globo tem as informações aí, né? O Botafogo inscreve Montoro, Barreira e Kadir para a Copinha no ano que vem, né? Que terá aí, que está no grupo 22 na Copa São Paulo, com Taubaté, Águia de Marabá e Estrela de Março, time da Bahia, inclusive. Então, o jornal Grupo tem informações, né, que teve um anúncio oficial aí das inscrições para a Copa São Paulo de Juniores, e tendo aí o Álvaro Montoro, o Jordan Barreira, Kadir e Natan Bastos. Natan Fernandes. Eu estou até confundindo aqui. Trocando aqui de sobrenome. Álvaro Montoro, Jordan Barreira, Kadir e Natan Fernandes, sendo aí os jogadores principais aí da equipe do Botafogo, que vão estar aí na Copa São Paulo, se juntando a outros garotos
além também do Christian Lor, que é o goleiro, né, o goleiro da Copa São Paulo, também Cauã Zappellini, né, o Cauã Zappellini também aí, que frequentemente aí sendo relacionado na equipe principal do Botafogo. Então temos aí jogadores que vão estar, aí que vão estar na copinha e principalmente que sendo relacionados no time profissional. Por exemplo, aqui eu já citei aqui o Christian Lor, o Cauã Zappellini, Cauã Toledo, além também do Ryan Luca e Marquinhos. Então temos aí os jogos da Copa São Paulo. Teremos aqui no dia 2 até o dia 25 de janeiro. Temos aí o Taubaté, Águia de Marabá e Estrela de Março da Bahia no caminho do Botafogo nesta Copa São Paulo de Júnior. Mas também vamos falar aqui do David Ancelotti, para falar sobre o treinador do Botafogo, em que o David Ancelotti, em que para a gente falar muito sobre nesse fato aí, de análise, inclusive aí nessa invencibilidade de quase 2 meses, também de bom trabalho do treinador com jovens, né? E terminando em alta o ano de 2025, né? O Jornal Dia tem informações e o treinador vai seguir no Botafogo para 2026, né? Claro. E essa temporada, sem dúvidas, não foi aquilo que o torcedor botafoguense esperava, mas o ano terminou com o David Ancelotti em alta dentro do Botafogo. A invencibilidade de quase 2 meses na reta final da competição, somada com um bom trabalho com os jovens, fez o italiano ser bem avaliado e confirmado no comando da equipe para a próxima temporada. E o clube carioca não alcançou a vaga direta na Libertadores, pelo menos aí, por conta que temos a Copa do Brasil, é claro, embora possa conquistá-la se o Fluminense e o Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil, mas a sensação deixada na reta final do campeonato foi bastante positiva. E o Alvinegro emplacou uma boa sequência de 10 jogos sem perder, foram 5 vitórias e 5 empates. E o bom momento ocorreu em meio às lesões, né, de jogadores importantes, e ainda assim o clube carioca teve força para conseguir pontuar. E outro fator importante, outro fator importante, bastante positiva, foi o crescimento de jovens, como o Jordan Barreira, colombiano de 19 anos, e a consolidação do Álvaro Montoro, 18, e os dois foram peças fundamentais, e o David Ancelotti soube trabalhar muito bem a utilização deles, e a tendência é que em 2026 os dois sejam ainda mais importantes no elenco do Botafogo para conseguir, para tentar prosseguir no trabalho, né, na equipe alvinegra. E sem dúvida nenhuma, né, o Botafogo tendo aí a importância dos jovens agora, inclusive vai ter ainda reformulação, mas tem aí a capacidade dos jovens entrando em campo, e o David Ancelotti conseguiu fazer isso, né, em meio de lesões de jogadores, né, que não tendo aí de alguns jogadores que não estão aí jogando nessa temporada, por exemplo aí do Neto, goleiro, Bastos, zagueiro, inclusive, Bastos, zagueiro, o Caio Pantaleão também não está jogando por conta de lesão. Enfim, jogadores aí que estão se destacando, os jovens que estão jogando aí, né? O Cadir, que jogou muito bem contra o Sport, que teve aí a virada contra o Sport, inclusive, que entrou em campo fazendo gol. O Montoro também se destacando em alguns jogos. O Barreira, por exemplo, que fez o gol contra o Corinthians, né? Nas rodadas finais, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma aposta muito positiva do treinador italiano, que isso mostra que tendo uma evolução da base do Botafogo e tendo aí um projeto muito importante para o ano que vem, que o Botafogo vai fazer isso e vai ficar em cima disso por questões aí profissionais, pelas questões profissionais, isso que mostra dentro do Botafogo dessa mudança aí, dessa postura do Botafogo aí para essa temporada de 2026 e nesse planejamento que está começando a partir de agora. Então vamos estar aí acompanhando sobre esses fatos aí, tá bom? Meus amigos, estamos encerrando aqui o nosso Conversa Torcedor Notícias aqui no nosso canal do YouTube, nesse dia 9 de dezembro, nessa noite, dia 9 de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã teremos aqui Flamengo e Cruz Azul, quinta-feira Vasco e Fluminense, às 8 horas, com muito mais detalhes para vocês, também de jogos importantes aí.
dos cariocas entrando em ação. Meus amigos, não vai parar não, não para não, não vai parar não. E principalmente aí com as informações do futebol carioca, teremos aqui os nossos pós-jogos do jogo entre Flamengo e Cruz Azul da Copa Intercontinental, do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Teremos aí no Maracanã com muito mais emoção e também de muita tensão das torcidas. Meu amigo, jogo decisivo aí. Jogo decisivo aí que vocês vão conferir com muito mais emoção aqui do Conversa de Torcedor, falando também do futebol internacional, também do futebol internacional e também do futebol brasileiro. Meus amigos, vamos estar falando muito sobre isso, o futebol brasileiro e do esporte mundial para vocês. Estamos acompanhando aí pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, falando de tudo que está acontecendo no esporte e também do futebol para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Quinta-feira, 18 horas, estamos juntos. Estamos juntos aqui no Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Forte abraço, felicidade, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Fique com Deus, galera. Tchau, tchau.